Olá pessoal, tudo bom? Vamos à gravação da coluna digital número 16 do Pasto ao Prato. 16 na minha época já era homenzinho, né? Ó, já é um homenzinho, rapazinho, né? E este episódio 16 trará um texto antigo também, que eu fiz questão de buscar textos antigos para ver, avaliar, né? Pensar se as coisas mudaram ou não. Centro de prova de touros. Fale bem ou fale mal, mas pense nelas. Publicado em 5 de junho de 2014. Então tem mais ou menos 9 anos e meio, né? Idade de uma vaca velha. Bueno, vamos lá. As provas de touros, antigamente chamadas somente de provas ou testes de ganho de peso, seguem ativas no segmento dos reprodutores taurinos e contribuem com reprodutores provados, renovação nas baterias das centrais de inseminação e um pouco de discussões e polêmicas neste meio. Recentemente, em maio daquele ano, 2014, participei da apresentação dos resultados da quarta PAC Angus Embrapa, prova de avaliação de reprodutores a campo na Embrapa CPP Sul Bagé. E fiquei motivado a refletir sobre esse assunto. Em linhas gerais, as provas ou centros de teste são locais para comparar o desempenho de reprodutores em condições iguais de manejo, alimentação, instalações, etc. As medidas são tomadas de acordo com a metodologia científica para este fim, para que os resultados sejam válidos, comparáveis e não contestáveis. Vou me restringir a comentar e opinar sobre as diferentes provas em taurinos, pois este é o genético onde tenho atuação e vivência. Na atualidade, dispomos de 2 centros de teste de desempenho ativos: o PAC Embrapa, prova Pasto em Bagé, Rio Grande do Sul, e o CRV Lagoa, Centro de Performance, prova em confinamento em São Paulo. Outras iniciativas com reprodutores taurinos e sintéticos já foram importantes nesta atividade e devem ser citadas as provas realizadas no CAT, Chalé, em Uberlândia, Minas Gerais, no IZ, Instituto em Sertãozinho, São Paulo, e nas unidades da FEPAGRO, Federação de Pesquisa Agropecuária, no Rio Grande do Sul. Internacionalmente, são de modelos de sucesso, o Midland Bull Test, nos Estados Unidos, em atividade por mais de 50 anos, e a Central de Prueba de Toros de Quiyú, no Uruguai, com mais de 35 anos, medindo o desempenho de reprodutores. Pois bem, muitos são os críticos a este tipo de prova como método de seleção animal, por considerar que as provas são curtas, por darem muito valor somente ao ganho de peso ou por envolverem número pequeno de animais, diferentemente da avaliação genética, da DEP. Parte da argumentação é verdadeira, mas não por completo. Atualmente, as provas são bem mais completas e analisam outras características além do simples ganho de peso, incluindo medidas de ultrassom para a carcaça, eficiência alimentar, padrão racial, etc. Em breve, teremos nestas provas até o uso de marcadores moleculares, e a genômica fará parte destas avaliações. Sendo assim, muitos avanços estão sendo incluídos nas provas de touros e as tornando mais completas. De outra parte, além da avaliação técnica dos animais, as provas têm importante função de fomento às raças e criadores e de valorização comercial dos touros. Item 1. Provas a pastos versus confinamento. É bastante polêmica a questão de qual modalidade é mais útil para a nossa pecuária: provas a pasto ou em confinamento. Infelizmente,
este tema muitas vezes sai do campo técnico e cai em preferências pessoais ou até ideológicas, e assim discussões são pouco ou nada produtivas. De um lado, buscamos animais que produzam de forma eficiente e com baixo custo nos campos nativos do Rio Grande do Sul. E de outro, temos a demanda por alto desempenho em confinamento pelos pecuaristas que usam genética de taurinos para cruzamento. Na Embrapa, realiza-se uma prova de touros a campos, Angus e Hereford, buscando mimetizar a situação média do produtor gaúcho. Porém, muitos criticam que os níveis de ganho de peso alcançados pelos animais são baixos, GMD inferiores a 1 kg por dia, e que assim realizamos uma seleção maior para rusticidade e resistência do que para potencial de ganho de peso. Já no Centro de Performance, CRV Lagoa, a prova ocorre em confinamento e a tecnologia de medição de eficiência alimentar, o GrowSafe, vem tendo seu uso ampliado. Este teste é contestado por alguns pesquisadores por ser de curta duração, mas também fica no ar um ranço, entre aspas, entre o que é feito pelo setor público versus iniciativas exitosas da iniciativa privada. Será que isso existe ou é o Veloso querendo trazer política para a zootecnia? As provas a pasto, com limitação de desempenho e em confinamento, oportunizando maximizar desempenho animal, podem produzir resultados diferentes, ou seja, o melhor touro em uma pode não ser em outra. Compete a nós, selecionadores, saber explorar bem o mérito de cada prova e eleger para a participação a modalidade com mais identidade com o sistema de produção dos animais ou do cliente que atendo. A prova de Quiú, no Uruguai, já alcançou 38 edições com a raça Hereford, em sistemas pastoris, campo nativo e pastagens melhoradas ou cultivadas. E os touros são verdadeiramente reconhecidos pelo mercado em seu leilão anual, seja por pecuaristas ou por centrais de inseminação. Os reprodutores ingressam na prova com 11 a 13 meses pesados, de 400 a 450 quilos, e terminam com 18 a 20 meses, pesando 600 a 650 quilos. Ou seja, é um muito bom desempenho para uma prova pastoril. Nos Estados Unidos, país onde a avaliação genética, a DEP, é fortíssima, são avaliados em Midland mais de 1.000 touros por ano em confinamento. Porém, usa-se alta participação de volumoso para que a dieta e o animal aproxime-se das condições de produção do criador daquele país. Em 2013, foram avaliados em Midland mais de 580 touros somente da raça Angus e pretos. Item 2. Multiplicação de genética nacional. Não há como contestar que as provas são importantes provedoras, fornecedoras de reprodutores para as centrais de inseminação e que se tornaram uma das principais fontes de renovação de baterias de touros de algumas empresas, especialmente da CRV Lagoa. No caso da raça Angus, líder de venda de sêmen no Brasil, com mais de 3 milhões de doses em 2013, a genética nacional corresponde por aproximadamente 1 milhão de doses do total. E deste grupo, muitos são touros selecionados via provas. Logo, não devemos desconsiderar este assunto. Ainda seguirão alguns críticos desmerecendo o valor das provas. Porém, entendo ser melhor selecionar um touro por este método do que por outros menos objetivos ainda muito usados. Somente o fenótipo, somente o tipo,
as premiações, o pedigree, a beleza, etc. O principal usuário da genética de taurinos no Brasil, especialmente do grupo genético Angus e Hereford, faz cruzamento para produzir uma desmama pesada, que será direcionada para sistemas de recria e engorda intensivos, suplementação ou confinamento. A grande maioria da população destes animais F1, metade Nelore e metade Angus, são engordados em confinamentos e muitos para programas especiais de carne. Assim sendo, é buscado o potencial para altos desempenhos e qualidade de carne. Outro perfil de usuário é o do sul do Brasil, buscando genética para eficiência no rebanho de cria, a campo, e de bom desempenho nos sistemas de recria e engorda. Para estes, a escolha de genética é uma tarefa mais complexa. Na luta pela valorização de genética nacional, independente de raça, as provas de touro são sim ótimas alternativas para acessar as centrais de inseminação. A necessária aproximação, participação, ajustes e valorização destas provas são as vias para darmos força ao negócio do produtor de genética e uma das vias para prover genética provada para a pecuária brasileira. Este texto foi publicado na revista AG, coluna do Pasto ao Prato, em junho de 2014. E, revendo esse texto, eu noto que as provas no Brasil ganharam força, o uso dos equipamentos para medição de eficiência alimentar foram ampliados, né? Ou seja, muitas unidades hoje de teste usam esses equipamentos, não só o GrowSafe, mas também o equipamento nacional chamado de Intergado, e inclusive algumas fazendas já têm esse equipamento para uso particular nos seus programas de seleção. A genômica foi incorporada também em algumas provas e foram feitas melhorias para que as provas de campo oferecessem melhor desempenho aos animais. Eu recordo que 10 anos atrás, os tourinhos voltavam para as fazendas de origem e tinham um pior desenvolvimento do que os seus contemporâneos ou irmãos que ficaram na fazenda. E hoje não. Hoje eles voltam após um período nestas provas e eles estão iguais ou melhores que os tourinhos que ficaram na fazenda. Então, as provas de ganho de peso que por um tempo começaram a ser consideradas defasadas, antigas, hoje voltaram à ativa e ganharam importância, não só na raça Angus, mas em várias raças zebuínas, europeias, sintéticas. Fiquei feliz de reler esse texto, porque sigo acreditando em algumas coisas que comentei e brinquei quando o escrevi. Talvez hoje escreva de forma diferente, mas passados 10 anos, muda a pecuária, muda a genética e nós mesmos mudamos enquanto pessoas e escritores. Permaneçam conosco para o próximo episódio, o 17. 17 ainda é o homizinho, né? O mocinha. Ainda não chegamos à maturidade. Beleza, pessoal? Sigo contando com a audiência, com os comentários, com os cliques. O mundo de hoje, nós vivemos de cliques e de compartilhamentos e de likes. Que coisa, hein? Quem diria que nós nos tornaríamos perseguidores de likes, de dedinhos apontados para cima? Valeu? Um abraço!